Fala pessoal, tudo bom? Seja bem-vindo ao portal Escola para Refrigeristas. Eu sou o Marlon João Cunha, especialista em sistemas VRV e VRF. E na aula de hoje a gente vai abordar um assunto meio que básico, tá? Mas muito importante para qualquer um que atua na área, é conhecer o ciclo básico de refrigeração. Conhecer como um ar-condicionado, uma geladeira, qualquer parte, qualquer componente que trabalha na área da refrigeração, qualquer equipamento que faça a compressão de fluido refrigerante, troca de temperatura, funciona. Isso é imprescindível, gente. Qualquer um que atue neste mercado tem que entender muito bem sobre isso. Tem que conhecer cada parâmetro no seu equipamento, tá? Por que eu digo cada parâmetro no seu equipamento? Porque um ar-condicionado se comporta de uma forma, um ar-condicionado inverter se comporta de outra forma, uma geladeira se comporta de outra forma, um bebedor se comporta de outra forma, um carro, um ar-condicionado de veículo se comporta de outra forma, o VRV se comporta de outra forma. Então, eu quero passar para vocês o básico, para vocês entenderem, para a gente partir para o entendimento do comportamento do fluido no sistema VRV e VRF. Mas eu não poderia deixar de apresentar isso aqui para vocês. Gente, aqui atrás de mim agora os 4 componentes principais para fazer um sistema de refrigeração funcionar. Tá? Lógico, são cinco componentes principais. Sem um desses componentes, nada funciona no sistema de refrigeração. Tá? Quais são, gente, os 5 componentes? Tá? Primeiro, compressor. Está aqui. Tá? O compressor ele é um componente principal para fazer a circulação do fluido refrigerante. Se a gente levar para a anatomia humana, né, pessoal? O compressor nada mais é do que o coração. Ele é responsável por bombear o fluido refrigerante. Bombeia de um lado, succiona do outro lado, tá? Essa é a função do compressor, a mesma função do nosso coração. Em bombear o sangue, o compressor tem a função de bombear e sugar o fluido refrigerante. Do mesmo lado que ele empurra, ele suga na mesma proporção. Tá, pessoal? Então, essa é a função do primeiro componente, o compressor. A partir daí, nós temos o nosso condensador. Tá aqui, ó, responsável por condensar o fluido refrigerante. Gente, responsável por tirar o calor do fluido refrigerante, expulsar o calor do fluido refrigerante. Tá? Se a gente levar para a anatomia humana, o nosso condensador é o nosso suor. Tá? Ele é responsável por tirar o nosso calor. Quando a gente está com muito calor no corpo, o que a gente faz? A gente soa, tá? A gente expulsa o calor, tá? Através da nossa pele. A gente soa, acaba suando, transpira. A água do nosso corpo sai para fora em forma de suor. E o condensador, ele faz isso com o fluido refrigerante. Ele tira o calor do fluido refrigerante. Lógico, né, pessoal? A gente pode ter aqui, no nosso caso, ele é um condensador a ar forçado. A gente tem outros tipos de condensadores, tá? Mas eu não vou abordar aqui, isso não cabe ao meu assunto. O meu assunto é um condensador forçado a ar. Por isso que a gente tem um ventilador na condensadora, tá? Então esse é o nosso segundo componente principal do ciclo de refrigeração. Lembrando, sem um deles nada funciona, tá, pessoal? O terceiro componente é a nossa válvula de expansão. Gente, ela é responsável por receber uma quantidade de fluido, bloquear ele e expulsar ele do outro lado em outra forma. Ela é responsável por transformar o fluido de estado, tá? Ela recebe o fluido em estado líquido e expulsa esse fluido em gás mais vapor, tá? Então, ele recebe o fluido em estado líquido
e ela expulsa o seu fluido em uma menor, muito menor quantidade em vapor e gás, tá? Então ali ele tem essa transformação, o fluido tem a transformação na válvula de expansão eletrônica. No nosso caso do ar-condicionado, a gente pode ter aí 3 modelos de válvula de expansão eletrônica. O piston, que é utilizado muito em equipamentos de maior porte, o capilar, que são utilizados em equipamentos de menor porte, tá? Equipamentos convencionais, e a válvula de expansão eletrônica, que já é utilizada nos sistemas inverter, tá? E totalmente utilizada em sistemas VRV e VRF. Válvula de expansão eletrônica. Guarda esse nome, porque esse nome é o nosso expansor no sistema VRV e VRF, tá bom? Então esse é o terceiro componente do ciclo básico de refrigeração. O nosso quarto componente, pessoal, é o evaporador, tá? O evaporador, ele é responsável por evaporar o fluido refrigerante, tá? É a peça que fica lá dentro do seu ambiente, lá dentro onde você quer retirar o calor, né? O que é frio, pessoal? Frio é ausência de calor, tá? Então o evaporador, ele retira o calor daquele ambiente, tá? Transfere esse calor para o fluido refrigerante que vai ser trocado lá no condensador. Então o evaporador, ele é responsável por tirar o calor do ambiente e não por jogar o frio. Não, ele não joga o frio, ele retira o calor, tá, pessoal? É muito importante esses conceitos a gente entender. O que é o frio? O frio é a ausência de calor, tá? Então o evaporador, ele é responsável por retirar o calor do ambiente, tá? Essa é a função do evaporador. No nosso caso, também é um evaporador forçado a ar, evaporação a ar, evaporação forçada. Existem outros meios de evaporação, tá? Estática, outros meios que não cabem à nossa área. Então a nossa área é um evaporador forçado, evaporador a ar. Aí fecha o quarto componente, tá? Do ciclo básico de refrigeração. E qual é o quinto, pessoal? O quinto é, sem ele também nada funciona. Então é o que eu falo, sem uma dessas 5 peças, um desses 5 componentes, a gente não tem um ciclo de refrigeração. O que é o verdadeiro fluido refrigerante? No nosso caso, pode ser o R22, pode ser o 410 e pode ser o R32, tá? Nos sistemas de ar-condicionado, a gente utiliza esses 3 fluidos. Lógico, em geladeira a gente tem outros, câmara fria a gente tem outro fluido, e aí por diante, que eu não vou entrar em detalhes. O nosso sistema são esses 3 fluidos. Os primeiros sistemas, lá do ano de 82, vinham com fluido R22, tá? Depois passou-se a ter o 410. E depois, já agora, basicamente, já existem sistemas VRV e VRF com fluido R32, tá? Com fluido R32. No Brasil não tem ainda, mas para fora do Brasil já tem sistemas VRV e VRF com fluido R32, tá? Entenderam os 5 componentes? Agora a gente vai montar essa linha para vocês entenderem como funciona, tá? Vamos lá? Pessoal, a gente está com o compressor aqui. A gente vai sair do compressor, tá? Como vocês podem ver, eu botei um compressor. No nosso caso, pode ser um compressor rotativo, que tem aquele bujãozinho do lado, tá? Ou pode ser o scroll. O scroll é esse modelo aqui, parecido com esse modelo aqui, tá, pessoal? Então a gente pode ter ambos no sistema VRV e VRF, tanto rotativo quanto scroll, tá? Pode ser os 2 tipos de modelos construtivos de compressores. São compressores hermeticamente fechados, são compressores que você não abre para futura manutenção. Se vir a danificar, você tem que substituir esse compressor, tá, pessoal? A gente tem vários modelos construtivos de compressor, tá? Compressor aberto, semi-hermético, hermético, tá? Então tem vários modelos, parafuso, um monte. No nosso caso, a gente vai falar de compressores scroll, tá? E rotativos. São os compressores herméticos, tá, pessoal? Vamos lá.
Como eu falei, o compressor ele comprime o fluido refrigerante para o nosso condensador. Ele comprimiu esse fluido refrigerante para o condensador. Pessoal, presta atenção. O compressor, ele comprime fluido, tá? Ele comprime somente gás, tá? Ele comprime o fluido refrigerante, mas ele só comprime o fluido, tá? Em estado gasoso. O compressor ele não pode comprimir líquido, então ele não recebe fluido em estado líquido do evaporador. Aqui você vai entender o processo que acontece, tá bom? Então o compressor ele é responsável por comprimir somente gás, tá pessoal? Um compressor não trabalha com líquido. Se ele trabalhar com líquido, ele tem uma grande chance de vir a quebrar, a danificar. Hoje não é tão conhecido como antigamente, tá? Mas mesmo assim, ainda hoje a gente pode ter um risco muito grande de quebrar um compressor que esteja recebendo o gás, o fluido em estado líquido. Então o compressor ele só succiona e comprime gás, tá? Só estado gasoso. Esse compressor comprimiu esse fluido em estado gasoso aqui para o nosso condensador, tá? Ele comprimiu esse fluido em alta temperatura. A gente não vai abordar a temperatura nem pressão aqui, tá pessoal? Tanto é que em sistemas VRV e VRF a gente não tem controle de temperatura nem pressão, tá bom? Por serem sistemas totalmente eletrônicos, eles não têm controle de pressão. Então a gente não tem controle de pressão. A gente tem leitura, mas não tem controle. Não é como o ar-condicionado antigo, que tu botava o manômetro lá no R22, não está 60, 65, está menos. Bota fluido, está mais, está com excesso de fluido. Não. No VRV, nos inverter, a gente não controla a pressão, tá pessoal? E nem temperatura. Quem faz isso é totalmente eletrônico. O meu sistema eletrônico faz todo esse controle de pressão e temperatura, tá? Então a gente não vai abordar. Eu quero explicar para vocês o processo do fluido no sistema, tá? O que eu estou explicando aqui se encaixa para todo modelo de ar-condicionado, tá? Inclusive para o sistema VRV, tá bom pessoal? Ou VRF, tá? Então o nosso compressor comprimiu o fluido em estado gasoso. Ele chegou aqui em estado gasoso em alta temperatura. O que aconteceu aqui? Ele perdeu pressão, teve menos pressão e menos temperatura, tá? Então, no condensador, a gente expulsou temperatura, desta forma, ele perdeu calor, tá, pessoal? Não é pressão, tá? Olha só, vamos volta na parte do condensador aqui que eu vou começar de novo, tá? Então, o compressor comprime gás, somente gás. E o condensador é responsável por condensar esse fluido. O que ele vai fazer com esse fluido aqui? Ele vai tirar a temperatura. Então, o condensador é responsável por baixar a temperatura do fluido refrigerante. E o que a gente fala de condensar? Ele vai trocar também, baixando a temperatura, ele altera o estado do fluido. Se aqui ele estava em forma gás, na saída do condensador ele já sai em forma de líquido. A gente já vai entender o porquê que ele sai em forma de líquido no condensador, tá? Como eu falei, então ele entra em gás, o condensador é responsável por baixar a temperatura do fluido, tá? E transformar e condensar esse fluido, transformar ele de gás para líquido. Por quê? Gente, aqui a gente continua em alta pressão, tá? A pressão daqui é a mesma pressão até aqui, na válvula de expansão, tá? Olha só.
Pessoal, vocês estão entendendo por que o condensador transforma o fluido em estado líquido? Porque a minha válvula de expansão, ela só atua, ela só recebe gás, fluido refrigerante em estado líquido. Válvula de expansão, capilar e piston. Todos os sistemas de expansão, pessoal, eles são obrigatoriamente responsáveis, tem que ter fluido refrigerante em forma líquida na válvula, tá? Então, em estado gasoso, a válvula de expansão não funciona. Ela somente funciona em estado líquido. Por isso, o condensador ele é responsável por fazer a condensação do fluido e tirar a temperatura do fluido. Desta forma, garantindo que a minha válvula de expansão eletrônica receba todo esse fluido em estado líquido, que ela tem o seu 100% de funcionamento, tá? Em estado líquido. A partir daqui, pessoal, a partir daqui, o nosso fluido, nessa área aqui, ó, ele está em alta pressão. Tá? Toda essa parte aqui, do compressor até a minha válvula de expansão, ou seja, eletrônica ou fixa, tá? O sistema está em alta pressão. O que a gente fala aqui é o condensador, tá? Aqui, ó. Esse condensador, o ar-condicionado, tudo é isso aqui. A gente tem lá no condensador, compressor, condensador, motor ventilador e válvula de expansão, tá? Nos sistemas convencionais, nos sistemas multi-split, nos sistemas inverter, no VRV é diferente. Por isso que eu estou fazendo essa aula para vocês, porque no VRV tem uma diferença e eu vou mostrar para vocês o porquê dessa diferença, mas eu não poderia deixar de vocês entenderem isso aqui, tá? Vamos lá. Entendido isso, pessoal, a gente sai da nossa válvula de expansão eletrônica, tá? Ou fixa, tanto faz, com o fluido já expandido e vai para o evaporador, tá? Esse fluido sai daqui da válvula de expansão em menos temperatura e menos pressão, tá? Em estado, qual é o estado do fluido? Qual é o estado do fluido? Gás, mas líquido, tá? Então a válvula de expansão comprime esse fluido e ele sai dali em dois estados ainda. Ele não sai nem 100% líquido e nem 100% gasoso. Ele sai nos dois estados, tá? Líquido e gasoso. Mais gás do que líquido, tá, pessoal? Mas ainda ele sai em dois estados. Mas ele já sai com uma baixa temperatura e uma baixa pressão, porque é o lado que a gente chama de baixa, tá? É o lado que vem para o evaporador, é o lado que você faz a leitura nos equipamentos convencionais e você tem uma leitura de baixa, tá? É a partir da válvula de expansão eletrônica ou fixa, tá bom? Então ele vem para o nosso evaporador, como eu falei, em estado em baixa temperatura, baixa pressão, mas ainda em gás mais líquido, tá? Mais gás do que líquido, mas ainda tem líquido, tá bom? E o que acontece aqui no evaporador, pessoal? Esse fluido começa a ganhar calor, tá? Ó, ele começa a ganhar temperatura. Por que ele começa a ganhar temperatura? Porque o evaporador ele é responsável por fazer isso, né? Por evaporar, ó, evaporação do fluido refrigerante, tá? Ele está ainda com um pouco que seja, mas em estado líquido, ele evapora o seu estado líquido para estado gasoso. Evaporação, gás, tá? Fluido refrigerante. Aqui no evaporador,
ele garante o total evaporação do fluido. O que acontece com total evaporação do fluido, gente? Por que ele tem que evaporar o fluido? Eu falei para você que o compressor ele só pode receber o gás, o fluido refrigerante em estado gasoso, tá? Então, o evaporador é responsável por evaporar 100% do fluido refrigerante e garantir que ali não vá líquido para o nosso compressor, tá, pessoal? Então, esse aqui é a matéria mais básica que tem da área da climatização, que vocês têm que ter na mente, têm que ter na cabeça. É obrigatório. Se eu pegar um de vocês de frente um dia, tá? E eu perguntar ou pedir para vocês desenharem isso aqui, se vocês não souberem, gente, vocês vão passar vergonha. Porque isso aqui, gente, a gente consegue diagnosticar muito defeito entendendo o simples conceito disso aqui que eu mostrei para vocês, tá? Muito problema na área da climatização, da refrigeração. As pessoas conseguiriam resolver com um básico conhecimento do ciclo de refrigeração. Pessoal, é isso que eu tinha a passar para vocês. Guardem isso aqui, esse desenho. Guardem esse desenho aqui, porque eu vou fazer o mesmo desenho no VRV e no VRF, para vocês verem a diferença que a gente tem aqui. Condensador, evaporador, peças no condensador e peças no condensador, no evaporador, tá? Aqui vocês vão entender a grande diferença do VRV para os sistemas convencionais, tá? Gente, obrigado, mais uma aula, espero que vocês tenham gostado. Comente aí o que vocês acharam, se estão gostando do conteúdo, se está somando, agregando para vocês. Não deixe de seguir a gente aqui no Escola para Refrigeristas. Também vai lá e comente, curte e compartilhe a minha página pessoal da Descomplicando a Climatização, tá? Lá também tem muito conteúdo relacionado na área. Gente, espero vocês na próxima aula. Até mais!